Olá, mulheres abençoadas. Vamos para mais uma leitura. Áudio 12 da biografia de John Bunyan. Eu também pensei que Deus podia escolher se ele me daria conforto ou não, na hora da morte. Mas não podia, portanto, escolher se reteria minha profissão ou não. Estava cativo. Sim, era minha obrigação cumprir sua palavra, olhasse ele por mim ou não, ou se ele me salvasse no final. Agora meu coração estava cheio de conforto, pois esperava que fosse sincero. Estou confortado cada vez que penso nele e espero e bendigo a Deus para sempre pelo ensino que me deu através desta provação. Bunyan tinha chegado até aqui através de muito sofrimento. Tinha sido purificado e preparado para o sacrifício, se assim fosse. Mas Deus apenas o tinha, até agora, levado ao início da sua carreira. O que vinha a seguir seria para glorificar o seu santo nome entre as futuras gerações. O humilde funileiro, que era considerado um sujeito desagradável e tratante por aqueles que tinham autoridade sobre ele, era um dos instrumentos escolhidos de Deus. Sim, um daqueles que só surgem entre longos intervalos dos quais a terra não é digna. Durante o seu aprisionamento, ele escreveu vários tratados, excelentes e úteis. E o mais notável de todos estes, ele escreveu a primeira parte do livro O Peregrino. Segue-se um relato muito interessante das circunstâncias que levaram à sua produção de várias obras. A razão pela qual me acho um vazio de linguagem dos instruídos, quero dizer, daquelas frases e palavras que os outros usam, é porque não as tenho, nem as li, se não fosse pela Bíblia. Eu não só não teria feito esse trabalho, como não teria feito mais nada. Sendo assim, vendo que estou sem essas linhas treinadas, mas ainda bem equipado com a palavra de Deus, quer dizer, a Bíblia, eu me contento com o que provei até hoje e colocando-o diante dos seus olhos. A crueldade e perseguição daqueles no poder se omitiu. A influência dos homens bons na prisão, que espalhando suas opiniões, despertando a mente das pessoas, era maior em cadeias do que quando livres. Notavelmente foi assim no caso de Bunyan. Vimos a influência que ele exerceu sobre seus companheiros de prisão. E agora ele tomou sua caneta nas mãos. Milhares que nunca poderiam ter ouvido sua voz ou visto em carne e osso estavam sendo influenciados por sua dedicação e genialidade. Muitas pessoas o visitaram em seus problemas espirituais, recebendo conselho valioso e conforto, os quais podemos ter certeza que alcançou muitos além dos receptores. Bunyan, enfim, achou alívio através do Senhor Jesus Cristo. Tão certo quanto o homem deve morrer e nessa última tarefa não vai encontrar substituto, assim ao conflito com o pecado e a descrença que cada homem deve encarregar na luta consigo mesmo. Nenhum credo, nenhum dogma ou nenhuma assim chamada Igreja Infalível, pode fazer isto por ele. Quando o peregrino tem início, Bunyan parece estar indeciso quanto à sua forma e conteúdo real. Certamente não tinha ideia de que ele estava escrevendo uma obra que atrairia mais do que a popularidade comum. Ele disse: Sobre o caminho comecei a escrever, e a corrida dos santos nesses dias do nosso evangelho, até que de repente uma alegoria aparecer sobre a sua jornada e caminho para a glória, e mais de 20 coisas a escrever. Assim, levei a caneta ao papel com alegria e rapidamente pus meus pensamentos em preto e branco. Ainda eu puxava, e ele vinha, e eu escrevia. Pois agora, com meu método quase acabando, até que chegou por fim a ser, em extensão e composição, a grandeza que agora vão ver. Ele tenta explicar para o seu método e propósito e ainda acha oposições tolas. Dizendo a si mesmo, bem, eu não estou satisfeita. Será que este livro vai resistir quando testado com efeito? Por quê? Qual é o problema? É sombrio, sim, mas é inventado. E daí? Eu penso que alguns homens, por palavras tão inventadas assim, fazem a verdade reluzir e seus raios brilharem. Mas eles querem solidez. Diga, homem, o que pensa. As metáforas nos deixam cegos. Elas deixariam os fracos se afogarem. Ele justifica seus métodos pela prática dos poetas que usavam muitas metáforas para explicar a verdade. E até mesmo a própria Bíblia. Está em todo lugar, tão cheia de todas essas coisas. Deste mesmo livro, aquele lustre e aqueles raios de luz que transformam nossas noites mais negras em dia. Embora modesto e humilde quanto aos seus próprios méritos, ele era um juiz perspicaz de seu próprio trabalho e seu valor. E não era provável que fosse mais influenciado por críticas hostis do que ser enlevado por recomendações ou elogios. Tu lerias sozinho sem saber o que leu? E ainda saberia se é abençoado ou não? Oh, venha então, incline meu livro
juntos sua cabeça e coração. Ele disse. Milhões de leitores elevados obedeceram esta evocação e não há sinal de que a maré de popularidade jamais diminuirá. Já foi traduzido para todas as línguas europeias e para as línguas de nações não cristãs e tribos selvagens, e os últimos encontram em sua forma alegórica e as circunstâncias que o levam a simpatizar-se com a obra. Esse foi o áudio 12 da biografia de John Bunyan. Eu sou Priscila Oliveira, a gente se encontra no próximo áudio.